Olá, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está me assistindo. Bom, nesse nosso quinto vídeo eu darei continuidade à aula de LPA que estava presente nos slides que Maria Eduarda já havia apresentado em um vídeo anterior, só que falando sobre o DRE, e agora eu darei continuidade com o DLPA, certo? Bom, o DLPA é a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados da empresa, e ele demonstra a movimentação do lucro acumulado. No nosso exercício proposto, nosso aluno elaborou o DLPA. No entanto, assim como observado no livro Razão, havia informações incompletas. Então, eu e minha amiga Maria Eduarda, nós reformulamos e organizamos de maneira lógica, assim como a estrutura que estudamos em sala nos orienta a fazer. Bom, nós elaboramos o saldo dos lucros acumulados do exercício anterior. Não foi fornecido nessa nossa atividade, então zeramos esse exercício. Geralmente ele já é oferecido porque vem de um período anterior. Quando esse período anterior encerra e se começa um novo, o saldo dos lucros acumulados vão para a DLPA desse novo exercício que nós começamos. Mas isso é só após nós fazermos o livro Razão, o livro Diário, os Razonetes e o ARI, até chegarmos na DLPA. O lucro líquido do exercício que nós calculamos no ARI, que eu apresentei para vocês no último vídeo, deu um saldo credor no valor igual a 5.750. E a destinação proposta dentro da DLPA foi 10% para a reserva legal, que deu um total de 575 mil, o lucro líquido do exercício. 10% do lucro líquido do exercício foi destinado à reserva legal. E 5% desse lucro líquido foi destinado aos dividendos, que deu igual a 287,50. Por fim, o saldo de lucros acumulados do exercício foi de 4.887,50. Como esse saldo de lucros acumulados é calculado? Você vai somar os saldos iniciais com o lucro líquido do exercício e diminuir das destinações propostas. Nesse caso, foi a reserva legal com os dividendos, que, diminuindo-se, deu igual a 4.887,50. Bom, agora por fim, depois de elaborarmos cada um desses relatórios contábeis, desde o livro diário até os razonetes, balancete, ARI, apuração do resultado do exercício, DRE, a demonstração do resultado do exercício, e a DLPA, chegamos ao balanço patrimonial, e a estrutura dele demonstra a situação financeira da empresa em um determinado momento. O balanço patrimonial é a demonstração contábil que vai resumir os ativos, que são os bens e os direitos da empresa, e os passivos, obrigações, juntamente ao patrimônio líquido em determinada data, ou seja, em determinado período. O relatório contábil é importante porque ele irá demonstrar a posição financeira da empresa nesse período de tempo. Ele auxilia a identificar a capacidade que a empresa tem de honrar os compromissos. Principalmente se você é um investidor, você vai buscar o balanço patrimonial da empresa que você pretende investir para poder ver se a empresa é capaz de honrar com os compromissos e gerar lucro futuro. De maneira resumida, você vai avaliar se a empresa é capaz de assumir riscos e oportunidades. Bom, nessa atividade, nosso aluno realizou o balanço patrimonial. No entanto, os valores do caixa e banco estavam diferentes. Durante a elaboração do exercício, houve um erro quando chegou no fato contábil da aquisição de veículos, que o nosso aluno ele pagou o veículo à vista utilizando o caixa, o que deixou a conta com um saldo negativo. E acredito eu que ele não percebeu enquanto estava elaborando as contas e assim prosseguiu até o final, com caixa com saldo negativo. Não é bom você zerar uma conta, principalmente o caixa que é tão utilizado. Então, ao reformularmos esse exercício, eu e a minha amiga Maria Eduarda achamos melhor realizar esse pagamento do carro à vista via Pix, ou seja, creditamos 15 mil, o valor da aquisição do veículo, na conta de bancos, para que fosse pago. E mantendo o caixa
positivo. Retornando ao nosso balanço patrimonial, mostrando como está a posição financeira dessa nossa empresa, que é comercial e prestadora de serviços. Isso vocês viram nas contas de resultado, na parte das receitas, onde teve as vendas de mercadoria, como também a receita com serviços prestados. Isso indicou para nós que a empresa tanto é comercial como prestadora de serviços. Nesse balanço patrimonial, vemos que o total dos ativos... importante lembrar, no balanço patrimonial, os ativos sempre serão igual ao total. Isso está diretamente ligado ao método das partidas dobradas, onde os débitos são iguais aos créditos, ou seja, as origens, os passivos, são iguais às aplicações de recursos, os ativos. O total de ativos e passivos dessa empresa demonstra que a situação patrimonial que ela se encontra é nula, ou seja, o valor dos bens e direitos, os ativos, é igual ao total do valor dos passivos. E o patrimônio líquido, ele é igual, que evidencia essa situação patrimonial, é igual ao total de ativos menos o passivo. Ou seja, diminuindo esse total de 100.750, teremos o resultado igual a zero, o que significa que a situação patrimonial dessa empresa está nula. E o que isso indica para a gente? Isso demonstra que a empresa não possui uma riqueza própria, acumulada, porque tudo que ela tem dos bens e direitos do ativo é financiado, subentende-se que é financiado por dívidas, pois o total dos ativos é igual ao total dos passivos. Não há prejuízo acumulado também, mas também não há lucros ou reservas próprias. E é uma situação financeiramente delicada, porque a organização está dependendo de terceiros para que sua atividade seja mantida. E trazendo essa situação para o mundo real, essa situação nula serviria como um alerta para os gestores, um risco para os credores também, porque mostra que a empresa não possui uma margem de segurança patrimonial e pode ocorrer que os passivos ultrapassem os ativos, tornando a situação de passivo descoberto, que não é muito bom para a empresa. Essa situação mostra que há uma necessidade de planejamento para evitar que a situação evolua para, como eu falei, para o passivo descoberto, por exemplo. Bom, por fim, eu gostaria de encerrar toda essa nossa caminhada para a resolução desse exercício com indicações de livros para estudo que nós mesmos utilizamos enquanto estamos no primeiro período, buscando conhecer mais sobre a contabilidade e adentrar mais nela. A leitura do livro de José Carlos Marion vai lhes dar uma primeira visão, um primeiro contato de uma maneira bem mais simples e didática, de maneira leve, para que você possa adentrar e conhecer mais sobre a contabilidade e toda essa lógica por trás desse estudo, dessa ciência social que há muito tempo tem evoluído e continuará assim. E a segunda indicação que nós deixamos é o livro de Contabilidade Introdutória IFRS e CPC, de Marcelo Cavalcante Almeida. Já é um livro um pouquinho mais aprofundado, mas ainda mantém a boa linguagem, de fácil compreensão. E, além disso, ele aborda os órgãos, tanto internacionais quanto os nacionais, como, por exemplo, como o CPC, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que nos traduz o que é falado internacionalmente de contabilidade por órgãos superiores, entre aspas, para que a nossa contabilidade nacional também esteja em conformidade com as normas internacionais que estão sendo passadas internacionalmente. Bom, pessoal, então encerramos nossa atividade proposta. Agradeço pelo tempo que vocês tiveram para assistir a minha Maria Eduarda e esperamos que vocês tenham aprendido de forma bem leve, mas que tenham compreendido do assunto e que futuramente busquem se aprofundar mais na contabilidade, essa ciência social que há tanto tempo existe e está evoluindo. E, bom, é isso.